Fala, galera, vamos a mais uma aula de literatura? Bem, nosso assunto de hoje é o primeiro movimento, aliás, primeiro não, segundo movimento, professora Débora tá doida? Segundo movimento literário em língua portuguesa, humanismo. E vamos falar mais especificamente sobre o teatro vicentino, o teatro do Gil Vicente, tá? Então, nossa ênfase de hoje não é em abordar outras produções desenvolvidas no período humanista. Nós vamos focar no teatro, ok? Então vamos a ele. Que momento é esse em que o humanismo aparece? O humanismo aparece no momento em que a gente está vivendo a transição entre Idade Média e Era Moderna, né? Então a gente está ali na transição entre feudalismo e mercantilismo, é bem esse momento. Se a gente tiver que dar um subtítulo aí para o humanismo, seria um movimento de transição, como eu optei em colocar aqui na tela para vocês. Tá? Bem, como movimento de transição, ele vai herdar, claro, algumas coisas ali da Idade Média, algumas coisas lá do período do trovadorismo, como alguns aspectos da poesia, tá? Não é mais aquela poesia chamada de cantiga, né? Presa ali à música, não. Já é uma poesia que se desvincula da música, mas ainda vai estar ali com aquela métrica, com a redondilha menor, redondilha maior, ainda tem alguns desses aspectos. Mas como eu disse que o nosso foco é no teatro, vamos a ele, tá? Bem, mas antes ainda de falar do teatro, vamos recordar algumas coisas importantes desse momento aí que nós vamos abordar. Bem, em vista das mudanças, das novidades trazidas aí através do Renascimento, o mundo passa a não ter mais aquela visão teocêntrica da Idade Média e passamos a ter a visão antropocêntrica, ou seja, o ser humano passa a estar no centro de tudo, no centro das atenções. A ênfase é no ser humano, tá? Daí o título também dado a esse movimento, humanismo. Então é sempre avaliado aí o homem como a medida de todas as coisas. Então a valorização do ser humano passa a ser muito grande, assim como a valorização das emoções humanas. Tá? Até então era tudo só igreja, só igreja, só igreja. Agora a igreja começa a cair um pouquinho, a ser deixado um pouco de lado. Então o homem passa a se afastar aí dos dogmas da igreja e valorizar muito mais o pensamento racional, os debates, opiniões diferentes, os métodos científicos resgatados aí através do Renascimento, e surgem nomes muito importantes. Ele vai nascer onde, né, o humanismo? Ele nasce na Itália. E aí figuras muito importantes aí vão aparecer, como Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, aquela obra em que ele vai lá para o outro mundo, né? Ele vai atrás, vai no inferno, vai no purgatório, até chegar ao céu atrás da sua amada Beatriz. E um grande, grande nome, Francisco Petrarca, que é o criador aí do soneto que nós utilizamos em língua portuguesa, tá? Bem, esses dois nomes vão aparecer mais para frente também, no classicismo, ó, próxima aula classicismo, a gente vai ter muito deles aí também, tá bom? Então, só para a gente entender um pouco do contexto europeu. Bem, como um movimento de transição, lá em Portugal, Portugal está vivendo um momento importante da sua história, né? Vejam, o humanismo em Portugal, pensando em datas, vai de 1418 a 1527, lembrando que essas datas são apenas para a gente ter uma base, né? Não significa que começou exatamente nesse ano e que termina lá em determinado dia, mês, ano. Não é isso. Lembrem-se sempre disso. Bem, o que vai acontecer aí? Nesse momento em Portugal. Portugal está vivendo o seu auge com as grandes navegações, né? Então, Portugal passa a ser um país ali que começa a investir muito, né? Começa a crescer com o mercantilismo. Então, essa nova realidade mercantil, que deixa de lado ali os valores medievais, vai impulsionar Portugal muito, muito, muito. Tá? Deixa lá o feudalismo
deixado para trás e vem aí o mercantilismo. Bem, que surge também com esse mercantilismo, com esse movimento todo aí das grandes navegações, das descobertas marítimas? A gente vai ter aí o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Então, a gente vai ter a nobreza que começa a entrar em decadência, tá? E a burguesia, que é antifeudal, ganhando um poder, pelo menos poder financeiro muito grande, tá? O poder, falando nele, o poder tá nesse momento nas mãos do rei, então não mais no concentrado com a igreja como era no período da Idade Média. E a igreja, portanto, aí começa a entrar então em crise. Tá? É isso que Portugal está vivendo. Ah, um detalhe importante: em 1454 surge então a imprensa em Portugal. Isso vai ser muito, muito importante, porque aí os textos que até então ficavam ali só na oralidade e nas mãos de poucos começa a abrir o leque. Não significa, cuidado, não estou dizendo que então todo mundo vai começar a ler, todo mundo vai ter acesso. Não, muito pelo contrário. O teatro do Gil Vicente, já entrando nele aí, vai ser importante porque ele é apresentado. Então, mais pessoas passam a ter acesso a essa arte. Embora o teatro dele fosse apresentado ali no palácio, para a corte, para a nobreza. Tá? A gente ainda tem um poder, sim, centralizado, a cultura é para poucos, não é? Lembrem-se de que, se você for analisar bem, até hoje ainda, a gente não tem uma cultura assim, né? A literatura, lógico, a gente tem vários segmentos hoje, mas você ainda tem, né, algo muito elitizado. Mas isso fica para uma próxima aula, tá? Abordando aí um pouco da literatura atual. Mas pensando lá naquela época, pensando lá no século XV, né, início aí do século XVI, o que nós teremos? Nós teremos boa parte da população que não tem acesso, que não sabe ler e escrever. Então, o fato de ter o teatro do Gil Vicente, que é o pai do teatro português, já faz com que a literatura fique mais humanizada. Olha o termo humanista, humanismo, tá? Então, a gente vai ter aí os humanistas, que aparecem lá na Itália, são os estudiosos da cultura clássica. A cultura clássica vai chegando aí aos poucos, tá? Vejamos, então, quem foi o importante Gil Vicente. Aqui uma imagem do nosso tão importante pai do teatro português. Ele viveu aproximadamente de 1465 a 1536. A gente não tem exatidão aí dessa data, tá? Ele foi um funcionário da corte. Por que é importante falar isso? Para que vocês entendam que o teatro dele era feito ali para a corte. Inclusive, a primeira peça que ele produz, o Monólogo do Vaqueiro, ou Alto da Visitação, foi uma peça feita em homenagem ao príncipe que estava nascendo, né? Ao filho do rei. Então, ele trabalhou durante o governo ali de Dom Manuel, tá? Então, ele produzia essas peças ali, para eles, tá? Sob encomenda. Isso é muito, muito importante ressaltar. Outra coisa muito importante, eu falei há pouco que a igreja está caindo em decadência. Não significa perder totalmente o poder, e muito pelo contrário, a gente está falando de um país extremamente católico. Então, não significa que as peças do Gil Vicente não terão um fundo religioso, e tem. Tá? Ele é extremamente católico, extremamente religioso, e as suas peças terão um caráter moralizante muito, muito forte. Tá? Então, tanto que boa parte delas vão trazer aí conceitos religiosos, a gente fala disso já já. Bem, qual é o grande quê do teatro vicentino? É apresentar a sociedade portuguesa do século XVI. Então, o ponto central da obra do Gil Vicente é apresentar essa sociedade, criticar essa sociedade, apontar as falhas dela. Tá? Tanto que a sua maior influência é de Plauto. Então, ó, vejam só a cultura clássica greco-romana chegando aí para Portugal. Então, o Gil Vicente segue o modelo do Plauto, do comediógrafo latino Plauto, que seguia o lema ridendo castigat mores, ou seja, rindo corrigem-se os costumes. Então, ele utilizava, através da sátira, né, da comédia,
de personagens aí caricaturais, aí extremamente engraçadinhos e tudo mais, ele apontava a falha. Então, rindo, corrigia-se os costumes. Tá? Outra influência que ele teve, isso é importante falar, é de Juan de Alcina, que foi um poeta humanista espanhol super importante, contemporâneo aí a Gil Vicente, dizem não, perdão, aqui não é minha especialidade, literatura espanhola, tá bom? Não conta para ninguém. Mas assim, o pouco que eu conheço, Juan de Alcina disputa aí com Gil Vicente o fato dos dois serem os pais, né, os patronos do teatro ali na Península Ibérica, tá? Porque ele não vai fazer só poesia. E aí, então, Gil Vicente traz ali essa pegada desses dois importantes artistas, tá bom? Bem, a divisão do teatro dele, antes de falar pelo menos de uma peça em especial. Bem, o teatro dele é dividido em 3 partes. A gente tinha os autos pastoris, ou éclogas, que são peças com caráter religioso muito forte, mas que vão trazer como um ambiente ali o campo. Ó, a écloga, que vem lá do, né, que eram textos típicos, clássicos greco-romanos, tem essa pegada do canto, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês 2 importantes desse momento, o Alto Pastoril português e o Alto Pastoril da Serra da Estrela. Vejam, sempre abordando a questão de pastores, da vida no campo, enfim. Esses 2 são apenas, né, 2 para citar aí para vocês, mas os autos pastoris não são os mais famosos do Gil Vicente. Os mais famosos deles são os autos de moralidade, que são aquelas assim que aí ele aponta, enfia o dedo na ferida ali, ó, que vocês estão fazendo isso e isso de errado. Tá? Nessas peças é bem legal observar, assim como nas farsas, que é o outro grupo de peças que ele faz, que ele vai trazer dentro delas personagens que serão tipos sociais. Então, essas personagens vão representar comportamentos ali sociais. Então, é o sapateiro, é o juiz, né? São pessoas, são personagens que aparecem ali representando todo um grupo social, representando a nobreza, com o fidalgo, representando a burguesia e aproveitando para fazer críticas fortes a esses segmentos da sociedade, tá ok? Bem, com relação às farsas, nas farsas serão peças já que vão abordar tipos populares, então esses que eu falei, me referindo aos autos também vão aparecer nas farsas, claro, tá? Mas a gente tem aí peças em que não vai ter esse fundo moralizante, fundo religioso. Aí não, tá? Então vai discutir os problemas da sociedade, né? A mulher que casa por interesse, como é o caso da farsa de Inês Pereira, peça muito, muito, muito bacana, que eu super indico a leitura. O velho da horta, aquele velho lá que se interessa pela moça mais jovem, tá? Então, vejam, ele sempre vai explorar aspectos ridículos dos seres humanos nessas farsas, tá bom? Bem, com relação aos autos de moralidade, dentro dos autos de moralidade, ganhou assim um sucesso tremendo a trilogia das barcas, que são Alto da Barca do Inferno, de 1527, Alto da Barca do Purgatório, de 1518 e Alto da Barca da Glória, tá? Essa de 1519. Essas 3 peças que recebem, né, aí o título mora aí, Trilogia das Barcas, elas vão representar e vão como se fosse uma fotografia da sociedade portuguesa ali do século XVI, nas 3, e elas têm alguns pontos em comum, por isso que a gente fala a trilogia das barcas. Quais são esses pontos? Elas vão trazer personagens que morrem, né? Então vai mostrar aí o pós-morte, né? Depois que elas morrem, elas se direcionam a 2 barcos. E aí, fazendo referência lá ao Caronte, da mitologia clássica, vejam, vai vinculando conceitos religiosos cristãos, católicos, com conceitos clássicos. E aí, dentro desses barcos, não vai estar a figura do Caronte, mas vai estar a figura aí de um anjo ou do diabo, porque esses barcos vão levar ao céu, ou ao inferno, ou ao purgatório, tá? É esse o contexto das 3 barcas, tá? Então as pessoas morrem, vão lá se dirigir e aí querem saber para onde vão.
tá bom? No alto da Barca da Glória, a gente vai ter aí uma componente satírica muito forte, com denúncias, aliás, das classes altas, né? Das altas hierarquias, seja religiosa ou civil. Ele não tem papas na língua, ele vai criticar todo mundo. Ele pode ser extremamente religioso, aceitar a Igreja Católica, seu poder e tudo mais, mas ele aponta pessoas que estão lá dentro fazendo coisa errada. E critica e desce a lenha nessas pessoas. Então, na Barca da Glória, o foco está na classe alta. Tá? Na Barca do Purgatório já vai trazer mais as classes baixas, né? E no alto da Barca do Inferno vai trazer todo mundo. No caso do alto da Barca da Glória ainda, embora ele vá fazer denúncias, o foco dele é a recuperação das instituições. Então ele aponta aí pessoas dentro dessas instituições, pensando na igreja, religiosos, pessoas que estão fazendo coisa errada, que é importante recuperar essas instituições, recuperar a visibilidade delas, tá? Mas vamos à barca que mais nos interessa, a mais famosa. Aqui para nós brasileiros, a gente tem inúmeras peças, vários grupos teatrais representando aí o Alto da Barca do Inferno. Já caiu no vestibular inúmeras vezes, tá? Vocês com certeza já viram em algum momento, alguma peça, já ouviram falar do Alto da Barca do Inferno. Bem, como eu disse, com relação às anteriores, vai trazer uma pequena amostra da sociedade lisboeta do século XVI, e aí, através das personagens, vai mostrar a avareza dessa sociedade, a cobiça, a inveja, a falta de caráter, falso moralismo, vai apontar tudo, sempre de uma forma muito engraçada, sempre ligado aí para o cômico, para o caricatural, tá bom? Então, o que vai acontecer? São duas barcas, a do anjo e a do diabo, claro, o diabo vai levar, né, para o inferno, a do anjo para o céu, e vem uma galeria aí de personagens, uma vasta galeria de tipos humanos, como eu coloquei aqui para vocês na tela. E essas personagens, claro, todo mundo quer ir para o céu, vai todo mundo se dirigindo para a barca do anjo, e o anjo vai negando uma a uma que elas sejam aceitas, né? O fidalgo, que vai representar a nobreza portuguesa ali do século XVI, ele vai... outro detalhe, cada personagem vai trazer um objeto, né? As famosas alegorias aí do teatro vicentino. E como eu peguei algumas imagens aí, a gente tem quadrinhos. Se vocês vasculharem na internet, tem muita coisa dessas peças. E aí cada um vai trazer aí algo consigo, que represente o quão apegado tá à questão material. E apresenta também as suas falhas, esses objetos. Então, no caso do fidalgo, vejam aqui na imagem, ele vai levar uma cadeira, que mostra, né, o quanto ele se acha superior, seu assento, porque a cadeira vai mostrar que ele é superior aos demais, né, que tinha essa diferença, né, na questão da corte, tá? E além da cadeira ainda tem lá o pobre coitado que vai lá carregando a cadeira para ele, um empregado, mostrando o quanto eles exploram as pessoas, tá? O onzeneiro, aqui a gente tem a imagem dele, seria o quê? O onzeneiro é um agiota. Então, ele vai carregar uma bolsa de dinheiro, como se precisasse de dinheiro no outro mundo, né? Carrega a bolsa de dinheiro. O corregedor e o procurador, aí serão duas personagens, né? Vão representar o meio jurídico da época, vão levar lá uma pilha de livros. Que livros são esses? São os processos aí mostrando, fazendo jus ao quanto eles deixaram de agir, de serem corretos, né? Quanto eles foram empurrando aí com a barriga. Parece algo atual, né? Mas vamos lá. O judeu, gente, o judeu é uma personagem super importante. O judeu, vejam, ele vai carregar aí um bode. Por quê? No caso, é o animal que é o sacrifício. Lembrem-se de que há, principalmente nessa época, um embate muito grande entre católicos e judeus, porque o judeu não aceitou Jesus Cristo, enfim. Então, aí, tanto que ele não vai ser aceito em nenhuma das barcas, tá? O diabo leva ali como se carregasse, simplificando assim, num botezinho ali, vai carregando ele à parte.
O sapateiro vai levar consigo o quê? Formas dos seus sapatos, do seu trabalho. Sapateiro vai representar a burguesia da época, os comerciantes da época, tá? E aí, aquele que é muito engraçado, porque ele chega falando, eu vou à missa toda semana, eu rezo e tal, só que não é aceito. Aliás, nenhum desses que eu falei até agora são aceitos, porque todos estão cheios de falhas e pecados, como fui mais ou menos apontando. No caso do sapateiro, embora ele se ache muito religioso, e à missa e tal, como boa parte da população da época, ele comete erros, porque ele é desonesto com seus clientes. A Brise da Vaz é a famosa aí prostituta, né? Que aqui uma imagem dela, mas ela vai ter várias falhas. Quem ela leva, o que ela leva? Ela leva suas meninas, aí suas joias também, né? E aí, além né, da questão da prostituição, de levar outras moças consigo, ela também tem, que aí você podia falar, ela não poderia ir para o céu, falar, pô, de repente ela optou por essa vida, porque, né, foi o que lhe restou, era questão de sobrevivência, mas não, ela gostava do luxo, de tudo que ela tinha, e era fofoqueira também, né, alcoviteiro, o termo usado. Bem, a gente também tem um frade, um religioso, aí vocês vão falar, esse vai para o céu, né, professora Débora? Vai nada. Olha aqui uma imagenzinha dele, olha o que ele está carregando. Ele carrega uma espada e ele carrega uma moça. Olha só. Então, através da imagem do frade, o Gil Vicente traz para gente uma crítica muito forte àqueles religiosos que não seguem o caminho determinado pela igreja. Ainda tem um enforcado, que também vai para o inferno, tá? Todo mundo para o inferno, vejam só, né? Fez muita coisa errada durante a vida e acha que porque foi condenado à forca tá isento. Não tá isento, também vai, né? E, por fim, temos apenas, e aí eu dei mais ênfase aqui na imagem deles, duas personagens, aliás, são 5 no total, né? Porque é o parvo sozinho e os cavaleiros, que são 4. Tá? São os únicos aceitos na barca do anjo, os únicos que vão para o céu. Por quê? O parvo, gente, vocês precisam ler a obra, porque ele traz uma série de... Ele é muito engraçado, ele fala muito palavrão, fala muita besteira. O fato dele morrer é muito engraçado, ele morre de caganeira, né? E aí ele vai falando isso durante a peça, é muito engraçado. E aí, o Gil Vicente, por que coloca o parvo indo para o céu? Por que ele ascende aos céus? Porque ele é inocente, né? O parvo, que seria um bobo da corte e tal, ele é inocente, tudo que ele faz é sem maldade, ele não quer passar a perna em ninguém como sapateiro, ele não quer pisotear em ninguém como fidalgo, né? Então ele é inocente, ele é puro de coração, por isso que ele é aceito no céu. E os cavaleiros, porque são cavaleiros que lutaram nas cruzadas, que foram defender, levar a fé católica para todo mundo. Então, aqui um pouquinho para vocês saberem do Alto da Barca do Inferno, essa peça tão importante, essa obra tão importante do Gil Vicente, que é preciso sim conhecer. Passar por literatura sem conhecer essa obra não tem como. Aqui só dei uma ênfasezinha, esse quadro super importante que a gente tem aí, fazendo referências, né, às obras do período, ao Alto da Barca do Inferno, as pessoas queimando ali no inferno. O diabo é uma personagem muito importante, muito rica nessa obra, porque ele é super engraçado, eu dei até ênfase a ele e ao anjo não, porque ele é cheio de ironia. Ele é maledicente, ele faz argumentos para tentar convencer, tentar levar aí a todos consigo, e ele revela, ele ajuda a revelar a faceta de cada um, o quanto cada um faz de errado, a falta de consciência de cada um. Se você já assistiu ao filme do Guel Arraes, O Alto da Barca, perdão, O Alto da Compadecida, você vai lembrar, porque o Suassuna acaba trazendo muito aí do Alto Vicentino para a sua peça, né? Mas eu aconselho também a leitura do Alto da Compadecida na íntegra, que é um livro incrível. E aí esse diabo, só estou dando um exemplo, porque acho que talvez seja mais fácil você compreender como ele é zombeteiro, como ele é engraçado, como ele é cheio de ironias e faz críticas aí gerais a toda a sociedade, apontando todas as falhas, ok? Bem, termina por aí a questão dos altos, né, da trilogia.
Tem outras só apenas que eu trouxe aqui para citar para vocês, outros autos, né? O auto da Índia vai trazer também críticas ligadas à questão de adultério, hipocrisia, interesse. O auto da Lusitânia, que aí baseia-se na lenda, né? Lusitânia, Portugal, enfim, vai trazer também muita crítica social através de alegorias. E as farsas, que é o Velho da Horta, que eu disse para vocês no início, que quando apresentei Gil Vicente, né, fala que é um velho lá, casado, que se apaixona por uma moça virgem, assim, então ele explora, ele ridiculariza essa personagem, tá? E a farsa de Inês Pereira, muito, muito famosa também, famosa aí porque ela traz a crítica àquelas mulheres, aquelas pessoas da época que queriam ascender socialmente através do casamento, né? Mesmo aparecendo um homem muito bom para Inês, mas não, ela não quer porque ele é humilde, ele pode ter dinheiro, mas ele é humilde, ela se interessa pelo outro. E ela quebra a cara com ele. Tanto que fica a famosa obra através da frase: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Ok? Então, aqui um pouquinho do Teatro Vicentino, um pouquinho do humanismo para vocês. Espero que tenham compreendido, tenham gostado e até a próxima. Com classicismo, com Camões.